próprio número. E o elemento neutro da multiplicação é a unidade, é o número 1. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número, ok? Vamos verificar uma outra propriedade também importante, que é tratar do oposto e do inverso. Oposto ou simétrico é aquele número em que você vai mudar o sinal. O oposto de 1, menos 1, o oposto de 10, menos 10, de menos π, π e assim por diante. Um elemento é chamado de oposto quando, efetuada a operação de adição, gera o elemento neutro, que é o zero. Então, se você fala que o elemento é A, o seu oposto é menos A, cuja soma vai dar zero. E o elemento inverso é aquele que satisfaz a condição do elemento neutro da multiplicação. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2, porque o produto é igual a 1. O inverso de 3/5 é 5/3, porque o produto é igual a 1. Pela dificuldade de listagem dos elementos do conjunto dos números reais, nós vamos aplicar uma ideia que é chamada de operações com intervalos. Essa aplicação ocorre porque você não consegue descrever os elementos do conjunto dos números reais em um determinado intervalo de números, porque esse conjunto é infinito. Então, entre 1 e 2, por exemplo, existem infinitos números reais. Então, a gente usa uma notação para representar todos esses números dentro de um intervalo. Trataremos agora das operações com intervalos e identificando esses intervalos pelas suas extremidades. Vamos começar pelo intervalo aberto AB. Acompanhe. O intervalo aberto AB é denotado por uma bolinha aberta nos extremos, A e B, compreendendo todos os números entre esses dois. Então, falamos que o intervalo aberto AB são todos os números que estão entre A e B. Vamos tratar agora do intervalo fechado AB. Esse intervalo compreende todos os números que estão entre A e B, inclusive os extremos. Para fazer alusão aos extremos, colocamos na representação a bolinha fechada. Acompanhe. A menor que ou igual a X, menor que ou igual a B. Então, são todos os números do intervalo. Falaremos do intervalo semiaberto. É semiaberto porque ele é fechado em um dos extremos e aberto no outro. Esses intervalos compreendem duas situações. É o intervalo fechado à direita ou fechado à esquerda e, naturalmente, aberto no extremo oposto. Então, o intervalo semiaberto à esquerda é o intervalo que você compreende os elementos entre A e B, excluindo o elemento A. E o intervalo semiaberto à direita, ele compreende todos os números entre A e B, excluindo o elemento B. Vamos falar de casos especiais de intervalos reais agora, com uma notação própria, com a simbologia que nós já utilizávamos para os outros conjuntos, chamando a atenção na sua representação na reta. Começamos com os reais não negativos. Observe a notação. É o intervalo fechado em zero e vai para mais infinito. O próximo são os reais positivos, excluindo zero. Portanto, ele é aberto em zero e vai para mais infinito. Temos também os reais não positivos, que contemplam todos os números negativos e o zero. Então, o intervalo vai ser representado aberto de menos infinito até zero fechado. Os reais negativos, em que nós excluiremos o zero, então são todos os números negativos, vem de menos infinito até zero aberto. Por fim, o próprio conjunto dos números reais, que é contemplado de menos infinito a mais infinito, sempre aberto. Agora, tem intervalos que nós tratamos apenas com uma das extremidades, que pode ser aberta ou fechada. Com isso, nós vamos contemplar na reta real um subconjunto bem particular, que é uma semirreta, com todos os elementos à direita ou à esquerda, inserindo ou não esse extremo. Acompanhe. Nesse primeiro caso, nós temos todos os números à direita de A, inclusive ele.
Então, x pertence aos reais, tal que x é maior que ou igual a A. Da mesma forma, podemos, dentro desse intervalo, excluir esse extremo, ficando com todos os números à direita de A, excluindo esse extremo. Da mesma forma, podemos buscar os intervalos à esquerda de A, tomando, por exemplo, x pertence aos reais, tal que x é menor que ou igual a A. Observe que, nesse caso, a bolinha é fechada nesse extremo. Abrindo a bolinha, nós apenas excluiremos o elemento A. Então, são todos os números à esquerda de A, ou seja, menores que ele. Na nossa aula de hoje, nós tratamos dos conjuntos numéricos e da teoria dos conjuntos, chamando a atenção para os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, procure resolver exercícios relativos à aula de hoje. Agradeço a sua atenção e nos encontramos na nossa próxima aula do Aprender Mais.